segurança para idosos. Então, o que eu vou mostrar agora não é, no meu ponto de vista, né, e é o que eu ensino no meu método do curso, e é o que, se me perguntarem, eu falo. Para mim, esses equipamentos, eles não são negociáveis. Independente de onde você for trabalhar, em qual contexto domiciliar, ou se não é domiciliar, se é academia, não importa. Para mim, esses equipamentos que eu mostro agora, eles são praticamente, assim, no meu ponto de vista, obrigatórios para você minimizar risco e conseguir gerar segurança tanto para você quanto para o seu aluno, tá bom? E quais são esses equipamentos para fazer avaliação antes do treino e monitoramento do treino? Para mim, são esses aqui, ó. Um oxímetro de pulso, um esfigmo e um esteto, ou, no caso aí, pode ser um aparelho eletrônico de aferir pressão, e uma ficha de controle para você anotar todos esses dados aí. E aí mais alguns. Aqui ainda tem mais alguns dados. Aqui tem um equipamento também de um glicosímetro, mas é da minha própria aluna com diabetes, mas esses aqui são meus. O oxímetro e o esteto e o esfigmo. Tá? Então, para mim, estetoscópio, esfigmo e oxímetro de pulso são equipamentos obrigatórios. Por quê? Uma coisa que é importante saber é que a nossa prescrição de treino, ela é 100% determinada, né? Determinada pelo que você avaliar antes da sessão. Então, por exemplo, se você chegou antes do treino, tá com o treino pronto ali na planilha ou na cabeça, enfim, tá com o treino pronto da pessoa, mas você afere a pressão dela, a pressão tá 20/10, com certeza o que você pensou em fazer, você não vai fazer. Se a pressão está 15/9, com certeza o que você pensou em fazer, você vai adaptar e vai refazer diferente, para gerar segurança. Então, se você não avalia pré-sessão, você, por melhor que seja a tua metodologia, por melhor que sejam teus equipamentos, você nunca vai saber se aquilo está gerando risco e está proporcionando segurança para o seu aluno, porque você não sabe em quais condições ele está. Então, para mim, o que não, né, e eu sempre, quando vem caixinha de pergunta no Instagram, eu sempre respondo isso. Para mim, o que é fundamental mesmo de equipamento é aparelho para aferir pressão e um oxímetro de pulso. Isso, para mim, é obrigatório. O resto você consegue adaptar e fazer da maneira como você quiser. Para mim, o que todo mundo tem que ter, independente do contexto, é isso aqui. Tá? E aí eu incluo também a ficha para você ir mantendo um controle quanto a isso como um complemento, tá? Mas também, se não quiser, não precisa. E o oxímetro, ele entra como tanto avaliação pré-sessão, quanto monitoramento, né? Então, ao longo do treino, de uma maneira muito simples, você consegue medir a frequência cardíaca do seu aluno e ver a saturação de oxigênio do seu aluno, ou seja, a porcentagem de oxigênio na corrente sanguínea naquele momento. Então, hoje tem se falado muito do oxímetro, principalmente falando do COVID, né? Que tem a questão de perda funcional pulmonar, que impacta na baixa dessa saturação de oxigênio. Então, hoje é um aparelho que é mais reconhecido. Ele é simples, ó, você só encaixa no dedo da pessoa, ele não morde, não fura, não faz nada. É muito melhor do que você usar, por exemplo, aquelas fitas, né, com relógio que mede só a frequência. Então, daí cada aluno tem que ter o seu. Esse é um aparelho que você pode ser o seu e você usar com todas as pessoas. Se você querer que cada aluno tenha, né, a fita ou o relógio que mede, já impacta também num custo quanto a isso. E muita gente fala, Bruno, mas eu não sei, né? Eu não sei aferir a pressão manualmente, igual você está fazendo aqui nessa foto. E aí, o que eu faço? Duas coisas que você faz. Primeiro, você aprende, você dá um jeito de aprender, você vai no YouTube, com certeza tem como aferir a pressão com esfigmo, com esteto. É treino, tá? É treino. Por que eu recomendo e sugiro você aprender? Porque é mais fidedigno, é dependente da sua avaliação e não dependente do aparelho. O aparelho, às vezes, ele vai estar desregulado, né, descalibrado. Às vezes, bem naquele dia, ele vai estar sem pilha, não tem pilha na casa do idoso. Ou naquele dia ele vai parar de funcionar. Coisa eletrônica, assim, às vezes para de funcionar e aí você não vai conseguir avaliar e não sei o que você vai fazer na hora do exercício. E ele passa uma segurança maior para o idoso, porque ele mostra ali realmente que você está preocupado, que você está vendo e fazendo uma aferição manual, uma aferição assim, diferente do que ele está acostumado, que é o aparelho, porque o aparelho ele já faz. O aparelho ele já faz, né?
Então, se você chegar com uma estratégia diferente, você agrega valor no seu trabalho. Mas se você ainda não aprendeu, né, e está demorando para aprender, aí você tem que ter um aparelho eletrônico, ou todos os seus alunos têm que ter cada um o seu particular para que você faça essa aferição, mas vai ser difícil você saber se aquilo está certo ou não. Esses são os únicos equipamentos que para mim são obrigatórios, independente do contexto que você vá trabalhar, independente de tudo, aqui já não é assim, na minha metodologia não tem. Para mim, se não tem, né, essas avaliações na sua metodologia, a sua metodologia ela é pouquíssimo segura e com uma alta chance de proporcionar riscos importantes para o seu aluno.